Olá, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Bom, nós vamos dar continuidade ao que nós começamos a conversar no nosso primeiro vídeo, onde eu te fiz um convite para no dia 13 e 14 de abril, no Rio de Janeiro, o primeiro encontro carioca de radiônica. Pô, vai ser um evento surpreendente, bem bacana. Eu já te expliquei lá exatamente as linhas gerais de como vai ser o evento, os avanços tecnológicos e tudo mais. E eu hoje vou fazer o seguinte contigo. Primeiro, eu coloquei aqui na descrição do vídeo os objetivos gerais, os objetivos específicos e os tópicos do evento, do primeiro encontro carioca de radiônica, tá? Tá aqui na descrição do vídeo. Pode baixar, tranquilo, você vai adorar, você vai se encantar com o programa. Só que agora eu vou fazer o seguinte, nos próximos vídeos daqui para frente, pelo menos um por semana, eu vou te explicar cada um destes tópicos para que você os entenda dedicadamente. Bom, deixa eu começar do começo então. Quando a gente fala de radiônica, bem, a radiônica ela acabou sendo um termo que define um tipo de ação terapêutica específica. A gente chama esse tipo de ação terapêutica na física de ação não local. O que eu quero dizer com isso? Essa ação não local significa que eu posso agir, interferir, influenciar, tanto no momento presente, com a pessoa junto comigo, como eu também posso produzir uma ação interferente à distância, em tempo real ou em tempos diferentes. Por exemplo, amanhã eu posso produzir uma ação interferente para amanhã, ou posso produzir uma ação interferente no passado, no caso do trauma, de um conflito. Bom, então isto é o que a gente chama de ação não local. Tudo isso a gente vai discutir esse assunto com profundidade no nosso encontro. Vou repetir. Dia 13 e 14 de abril, no Rio de Janeiro, primeiro encontro carioca de radiônica. Nós vamos passar um final de semana falando só sobre este assunto. Tá, tudo bem. Então existem várias formas de você fazer isso aí. Na primeira metade do século XX, nos Estados Unidos, começou um movimento, por exemplo, da radiodifusão, o entendimento a respeito das transmissões das ondas eletromagnéticas, o sistema irradiante de rádio, de televisão. A televisão já estava assim, tendo o seu caráter embrionário. Então, estes conhecimentos, esses avanços tecnológicos fizeram com que alguns pesquisadores, nós vamos falar daqui a pouco sobre eles, alguns pesquisadores, principalmente aqueles da área médica, olhassem para aquele novo modelo tecnológico, aqueles novos conhecimentos e falaram, puxa vida, quem sabe eu posso introduzir estes conhecimentos, estas informações, para produzir uma ação interferente, uma ação de influência a ponto de produzir uma transformação, tá certo? Então, dentro desse conceito, tá? A história da radiônica, ela é pautada basicamente, olha, isso é importante que você saiba, por dois segmentos muito distintos. Isso não acontece com a radiônica, isso acontece em todos os ramos da ciência, em todos os ramos do saber. Alguns enveredam por aquilo que é mais superficial, aquilo que ele acha que é, com base nas suas eventuais experimentações, e tiram conclusões gerais, conclusões definitivas sobre pequenas ações experimentais, baseado em rudimentos de informação. E existe aquele outro grupo, sim, esse outro grupo, eu pertenço a esse grupo, eu estou te convidando a participar deste grupo. Aquele grupo que estuda, que se interessa, que experimenta, tira conclusões, mede de novo, experimenta e vai construindo o arcabouço técnico, o arcabouço científico para um tema que é um tema de alta complexidade. É um tema de alta complexidade. Como é que você acha?
assim, num gesto singelo e simples de que você pode efetivamente produzir uma ação à distância, de que você pode produzir uma ação local ou não local com uma pessoa utilizando um determinado tipo de recurso. Como é que isso funciona? Existem mecanismos biológicos, neurológicos, neurofisiológicos que propiciam isso. Pois muito bem, esta ideia, este conceito trouxe algumas sacadas de alguns pesquisadores que olharam para isso, tá? E falaram, pera um pouco, será que eu posso produzir, simular, mecanicamente, eletronicamente, magneticamente, por enquanto chame como você quiser. Será que eu posso fazer uma simulação externa do que está acontecendo internamente dentro daquele organismo? Muito bem. Uma das grandes sacadas que nos remete ao início, há mais de 5.000 anos mais ou menos, ao entendimento do que nos remete à medicina tradicional chinesa. Ou seja, um indivíduo com uma grande quantidade de energia pode estar num estado eufórico e descontrolado. E o indivíduo com uma pouca quantidade de energia pode estar com os seus sistemas com baixíssima capacidade de funcionamento. E quando ele está com uma quantidade de energia adequada para que aquele sistema funcione, ele vai funcionar bem. Quer seja no campo físico, psíquico e eu ouso dizer até no campo espiritual. E por que não dizer isso? Por que não dizer isso? Isso vai ser tema de do nosso próximo vídeo. Posso assegurar a você, no que diz respeito a questões espirituais. Pois muito bem. Então, dentro deste contexto, dentro desse conceito, começou-se a fazer algumas simulações, experimentar alguns mecanismos que de alguma maneira pudesse representar essa maior ou menor quantidade de energia, esse estado equilibrado de energia. Como é que isso funciona? A primeira coisa foi medir a quantidade de corrente elétrica que circula no nosso organismo. O que é a quantidade de corrente elétrica? Para você que talvez não... Pode ser que sim, pode ser que não sei. Mas vamos comparar, uma pequena comparação. Imagine uma mangueira de água. Se você abre muito a mangueira de água, o fluxo de água que passa por aquela mangueira é intenso. Ele pode até de repente estourar a mangueira. Ou se você abre um pouquinho a torneira, o fluxo de água que passa por aquela mangueira é débil, delicado. Beleza? Então a quantidade de água que passa por aquele cano, por aquela mangueira, é metaforicamente a mesma coisa que a gente entender que a corrente que circula por um fio elétrico, a corrente elétrica, é elétrica mesmo, gente, não é eletricidade, que circula pelo nosso corpo através dos nossos canais de energia, das nossas vias energéticas, elas têm efetivamente este caráter. Algumas vias têm maior condutividade, permite que passe com mais rapidez, e outras permite que passe com menos rapidez. Então essa capacidade de maior ou menor intensidade da passagem da corrente elétrica, nós podemos simular isso externamente. Tá certo? Ou seja, eu posso, por exemplo, simular o funcionamento do fígado externamente, eletronicamente, eletricamente, criar essa simulação. Como é que eu faço isso? Isso foi estudado ao longo desses anos todos e é tudo isso que eu vou te ensinar, tudo isso que eu vou te contar. Ah, Flávio, mas quer dizer então que eu vou precisar ter algum equipamento eletrônico, alguma coisa assim nessa natureza? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu tenho os meus alunos que estudam radiônica comigo e que muitos, olha aqui para mim, muitos deles não utilizam absolutamente nenhum equipamento eletrônico. Eles têm capacidade operativa. Esse termo operativo nos remete bastante à magia operativa. Tá? Ele tem uma grande capacidade operativa de simular virtualmente equipamentos que idealizam esse fenômeno
esse fenômeno elétrico, esse fenômeno eletrônico, esse fenômeno magnético. Eu vou te ensinar tudo isso. Como é que você pode fazer? Ah, Flávio, eu gostaria de ter uma máquina, eu gostaria de ter um equipamento que fizesse essa simulação. Você pode me ensinar a fazer? Claro, sem dúvida nenhuma. Eu vou te dar todas as dicas de como isso pode ser feito. Se por alguma razão você tem um pouquinho de habilidade, se você tem um pouquinho de habilidade para fazer alguma coisa nesse sentido, certamente você vai construir a sua máquina. Ah, Flávio, será que eu posso pedir para um técnico de eletricidade ali da minha cidade? Será que ele faz um aqui? Faz! Flávio, na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, você faz uma máquina para mim? Tá, posso até fazer uma. Tá? Mas isso aí, eu vou deixar isso para um outro momento. Gente, o que tem que ficar claro para você, pelo amor de Deus, olha aqui para mim. Presta bem, olha aqui para mim, presta atenção. Eu estou falando a respeito de equipamento, de máquina, de tudo, mas por favor, não vá ao encontro esperando que a gente vá fazer venda de produto. Vá ao encontro esperando que você, sim, vá receber uma grande quantidade de informação, de conhecimento, de capacidade de superar o seu estágio onde você está agora, ir para um próximo nível. É esse o nosso intuito, é esse o nosso objetivo. Então, você pode, sim, claro, pode começar a trabalhar com radiônica, com dispositivos virtuais. Eu vou te ensinar a fazer. Você terá um modelo básico que você vai levar com você, estará impresso à sua disposição para que você faça isso. Oportunamente, quando a gente estiver chegando próximo do evento, eu vou dar alguns materiais que você vai comprar na livraria. Canetinha, marca-texto, alguma coisa assim, você vai comprar na livraria e que você vai levar para o dia do evento, tá bom? O teu material escolar, tá combinado? Então essa é a nossa proposta. Então, nesse primeiro momento aqui nessa nossa primeira conversa, eu quero que fique muito bem claro isso. Nós vamos trabalhar com dispositivos que têm a capacidade de produzir uma ação não local. A ação não local significa que eu posso agir fora do tempo e fora do espaço. Ou seja, eu posso ter uma ação à distância, posso ter uma ação com o indivíduo presente, posso agir no tempo, amanhã, depois da manhã, daqui a um tempo, posso agir no tempo pretérito. Repito, no caso de um trauma, de um conflito, que de alguma maneira isso pode ser tratado utilizando os princípios da radiônica. Tá legal? Depois nós vamos falar. No nosso próximo vídeo, então eu acho que eu me alonguei um pouquinho, no nosso próximo vídeo a gente vai falar de alguns personagens, de algumas obras que são fundamentalmente importantes, e se você já quiser ter acesso a essas obras, eu vou depois deixar uma relação de autores e títulos e autores para que você possa já ir se acostumando com a ideia, já ir entendendo um pouco mais sobre isso, tá bom? Por fim, eu não vou fazer qualquer tipo de menção ou consideração a respeito de qualquer modernidade que eventualmente apareceu no panorama terapêutico, onde o nome radiônica está envolvido, tá? A técnica, a prática, o protocolo, ela exige algumas coisas muito específicas e como tal elas devem ser tratadas. Quando você se distancia desse princípio e vai pelas holocubrações, enfim, sai do planeta, sai da casinha, nós começamos a cometer alguns erros, começamos a cometer alguns equívocos e perdemos o sentido técnico, o sentido científico de como isso deve funcionar. Tá legal? Então olha, já fique ligado, aqui embaixo tem a descrição do nosso programa, já tem também as informações de como você pode se inscrever neste encontro, o primeiro encontro carioca de radiônica, que vai acontecer no dia 13 e 14 de abril, no Rio, evidentemente, tá? E eu vou ter muito prazer em estar com você, vai ser um encontro muito bonito, o local que está sendo preparado, depois eu vou contar para vocês, é um lugar muito bonito, já tive assim o ok lá do grupo, da Natureza Sagrada, das meninas, elas me disseram, Flávio, conseguimos um local super legal, um local histórico,
E quem for ao Rio de Janeiro vai ter a oportunidade de estar num ambiente super, super bacana. Eu, historicamente, eu já na minha lida como instrutor, tendo ido ao Rio de Janeiro em outras ocasiões para dar outras instruções, sempre utilizava aquele local para fazer as minhas experimentações, que ali tem muitos tipos de ações, muitas radiações, quer sejam nocivas ou benéficas, e que favorecem sobremaneira a análise e a experimentação. E aí a gente vai poder trabalhar dentro de um ambiente de controle, num grande laboratório, tá bom? Tá legal? Eu te espero no próximo vídeo, aí a gente vai falando um pouquinho mais sobre o programa. Você já vai dar uma lidinha, já vai dar uma inteirada naquilo que a gente está fazendo, e aí a gente vai explicando para vocês detalhadamente, tirando todas as suas dúvidas. Ah, Flávio, eu tenho uma dúvida com relação a isso aqui, eu vou ao encontro e tal, eu queria saber mais sobre esse termo específico. Deixa alguma coisinha na descrição do vídeo aqui, que eu terei imenso prazer em te explicar. Com relação à sua inscrição, existe um grupo responsável para isso, tá bom? Basta ligar e tudo mais. Bom, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.